A Casa Godinho ela iniciou as atividades dela na Praça da Sé em 1888. A casa completa agora em janeiro 128 anos de existência. A história da padaria, em 1872, ela era na Rua Santa Teresa, que na verdade é bem próximo daqui, e feita vindo para cá. E desde então por isso que ela chama de Santa Teresa. A história do Carlino, ele é de 1881, meu pai é o terceiro dono, desde 1974. O restaurante continua sendo da mesma família, já tem a terceira geração que está trabalhando na casa também. Há 2 anos atrás nós fizemos 100 anos de fundação. Quem fundou essa casa foi um português chamado José Maria Godinho, por isso o nome da casa, Casa Godinho. Ele era imigrante português e com a finalidade de trazer os sabores, as memórias das imigrações que estavam chegando no Brasil em busca dos pratos típicos, das comidas típicas de seus países. O meu pai, durante muitos anos, teve aqui na rua ao lado aqui, a rua Doutor Miguel Couto, ele teve uma casa lotérica. E desde os meus 10 anos de idade, eu frequentava a loja do meu pai e comecei pouco a pouco a ajudá-lo. Na época, os donos da Casa Godinho eram clientes do meu pai e eles acompanharam o meu crescimento desde moleque. Um belo dia, um deles, visitando meu pai, como sempre faziam, perguntou onde é que eu andava, onde é que anda o Miguel, né? E meu pai disse para eles assim, ó, ele tinha um restaurante na Ladeira Porto Geral e ele acabou de vender, ele está parado. Ele perguntou ao meu pai, pergunta para ele se ele não quer ser sócio da Casa Godinho. Vim para cá e pouco a pouco os outros sócios de atividade, eles foram saindo, eu fui adquirindo as outras partes. No dia 1º de outubro de 2001, eu assumi a casa junto com a minha esposa e desde então a casa voltou a ser uma casa familiar. Sou proprietário do restaurante Carlino há muitos anos, há mais de 30 anos. Tenho acompanhado bastante, ou quase sempre, as culinárias italianas, principalmente a toscana. De vez em quando nós damos uma escapadinha lá para o sul da Itália, vai para o norte da Itália. Então nós estamos sempre no meio de cantineiros, simplesmente do restaurante. Sou chefe de cozinha do restaurante Carlino fazem 10 anos. Cresci aqui dentro do Carlino, praticamente. E assim é a nossa vida, dentro de um restaurante, de uma cozinha. A padaria está conosco há 20 anos, mas ela tem 143 anos. Nós compramos a casa, na verdade meu pai, junto com meu avô, comprou a casa em 95. E desde então nós viemos trabalhando junto com a família. Quando era dos outros donos, também era familiar. Veio de família e quando a gente comprou, continuou uma tradição. Começou lá na Conselheiro Crispiniano como esplanadinha. Aí veio para a Praça Júlio Mesquita como Restaurante Moraes Rei do Filé. Aí ficou até 2006, 2007 como Filé do Moraes. Aí depois ficou como Restaurante Rei do Filé. A Casa Godinho ela iniciou as atividades dela na Praça da Sé em 1888. Em 1924, quando da inauguração deste edifício, que é o Sampaio Moreira, que é considerado hoje o avô dos arranha-céus, ela montou uma filial aqui na Rua Líbero Badaró. Depois, não sei precisar quando, a loja da Sé foi fechada e somente ficou esta loja em atividade. A casa ela completa agora em janeiro de 128 anos de existência. A história do Carlino, ele é de 1881, meu pai é o terceiro dono, desde 1974. Estamos indo bem. A família inteira fica junto, né? É um modo muito bom que a gente teve e temos nós todos juntos. Sai briguinhas, sai riso também, sai riso. Estamos sempre juntos. Todos os donos são de Lucca, que é uma cidade da região toscana, e são amigos.
assim como meu pai foi amigo do antecessor a ele. O cardápio aqui é praticamente o mesmo da fundação, com algumas novidades e modificações. A história da padaria, em 1872, ela era na Rua Santa Teresa, que na verdade é bem próximo daqui, por isso que ela chama de Santa Teresa. Quando nós compramos com um cozinheiro e com o salgadeiro. E aí desde então vem passando a receita tradicional mesmo. Sempre teve os ícones, né, que é a coxa creme, a canja. E a gente tem uma rosca de chocolate também, que tem o nome da casa, chama Rosca Santa Teresa. O restaurante continua sendo da mesma família, já tem a terceira geração que está trabalhando na casa também. Há 2 anos atrás nós fizemos 100 anos de fundação. Manter um restaurante durante tanto tempo como eles mantêm é pela qualidade dos produtos, do filé, das verduras, do atendimento com os clientes, né, com a fidelidade. E eu acho que é por aí. O sucesso deles é esse, que eles são muito comprometidos com o que eles fazem. Olha, o carro-chefe da casa sempre foi o bacalhau, né? Depois que nós ganhamos o prêmio de melhor empada, ela sem dúvida é o segundo produto mais vendido aqui na casa, juntamente com os outros itens de confeitaria e padaria que nós produzimos aqui. Nós fazemos pães, nós fazemos doces, nós fazemos bolos, pães recheados, pão italiano. Então, eu diria bacalhau primeiro, depois toda a linha de produtos da padaria, sendo destaque para a empada. O carro-chefe é o polpettone de picanha com nhoque ao sugo de pomodoro. Ela é um dos carros-chefes. Na verdade, ela é a tradição que a gente carrega. Não é um dos carros-chefes de venda, mas ela é a tradição. De carro-chefe de venda no Brasil, eu acho que sempre vai ser a coxinha com catupiry, né? O couvé é feito do filé mignon e acompanha aquele alhinho granulado que a pessoa põe. Eles existem desde 1929. Casa Godinho, desde a sua inauguração, ela mantém essas prateleiras intactas. Elas são as mesmas de quando ela se mudou para cá em 1924. O piso é o piso originário, um ladrilho hidráulico português que veio importado na época, quando da construção desse prédio. Ele está aqui até hoje. Os balcões de embuia, que também nós temos aqui no atendimento, também é original. E é o que fez dela hoje ser considerada um patrimônio imaterial da cidade. O que existe de tombamento é o tombamento da fachada do edifício, que por sinal está sendo restaurado e em breve irá se instalar aqui no edifício a Secretaria da Cultura do município de São Paulo. A casa continua sendo a mesma coisa, tendo os princípios históricos. As paredes das laterais são de pau a pique ainda, nunca foram mexidas. Quando a gente reformou, a gente viu, mas não tinha como mexer, senão a casa vinha abaixo. O modelo de estrutura dela em arcos é de antigo e os pilares dela, que tem a parte de madeira, que foi preservado. Aqui existe, desde a época da inauguração, é que os patrões têm aí no museu, tem umas máquinas de café, uma registradora, mas muitas coisas foram mudadas. Mas ainda tem o cepo de cortar carne, de cortar o filé, ainda é da fundação. A Casa Godinho sempre foi visitada por pessoas muito influentes na época da sua vinda aqui na Rua Líbero Badaró. Nós tínhamos como clientes Ademar de Barros, Jânio Quadros, Assis Chateaubriand, a Leonor de Barros também era assídua aqui na Casa Godinho. Temos algumas histórias até engraçadas que foram narradas em livros, né, sobre um calote que o Chateaubriand aplicou na Casa Godinho. O Assis Chateaubriand encostou com um caminhão e pediu para encher de champanhe para ele levar na casa de uma mulher, não sei quem era essa mulher, parece que era amante dele.
Como ele era muito influente, ele disse que depois pagaria e não pagou a conta. E conta a história que depois de várias tentativas do seu Godinho na época, eles fizeram, parece que algumas reportagens da casa sobre o empreendimento que o seu Godinho estava fazendo para pagar essa champanhe Scotch que a Chateaubriand levou e não pagou. Eu não era casado ainda, minha noiva ainda estava sentada comigo no fundo do restaurante. E eu vi o garçom abrir a porta na frente, a porta do restaurante. Pois não, era uma senhora que estava empurrando uma cadeira de rodas, né? E aí abriu-se as outras duas portas, era uma senhora sobre uma cama dessa de hospital, sabe? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Era uma senhora que ela queria fazer a última refeição do Carlinhos, dizia ela. E eu lembro muito bem o que ela comeu. Era meio frango desossado, a bordalese, que tinha aquele tempo, esse bordalese, uma água mineral, minalba, sem gás, e arroz só. Olha, as pessoas falam muitas coisas. Falam que era a casa do João Mendes, falam diversas coisas que muitas pessoas frequentaram. Hoje, com frequência, quem vem aqui é o Geraldo Alckmin, só. Que ele vem aqui de vez em quando, toma um café quando ele vem na catedral. Numa dessas mesas aqui foi que a dona Irã Barbosa agarrou o trem das 11. Era cliente e amigo do filho do patrão. Cheguei a conhecer ele aqui em 80. Eu ainda peguei eles aqui umas vezes. E gostava de beber, né? Sempre ele gostou muito de beber. Hoje nós fizemos uma empadinha de bacalhau. Ele é um prato muito procurado aqui na Casa Godinho. São 3 processos distintos, na verdade, para a gente fazer a empada. Nós temos a massa, temos a base do recheio e temos o recheio. A massa, nós pegamos a farinha, nós trabalhamos com a farinha de grano duro, que é um pouquinho mais fina que as outras. Agregamos margarina, a gordura vegetal e batemos até ela adquirir uma consistência e fique bem maleável. Após isso, elas são fracionadas nas forminhas para que sejam preparadas para receber o recheio. O molho bechamel é simplesmente a base de farinha, margarina. Você prepara a farinha, você cozinha a farinha com a margarina, até cozinhar tudo aquilo lá e vai agregando o leite aos poucos, vai mexendo até adquirir uma consistência própria para a gente trabalhar. O bacalhau nós salgamos ele, fervemos uma água à parte, depois ele está todo salgado, nós colocamos ele nessa água fervendo e deixamos ele escaldar nessa água fervendo por 15 minutos, já com o fogo desligado. Quando nós retiramos o bacalhau, ele já está prontinho para ser desfiado, as espinhas saem facilmente e depois disso ele já vai para o tempero, já para preparar o tempero final. Numa panela a gente coloca alho picado, cebola picada, tomate e colocamos esse bacalhau para refogar junto e vai mexendo até que ele fique totalmente desfiado. Depois, no final, agregamos a salsinha picada, deixamos esfriar e misturamos com o bechamel, fazendo uma mistura única. Uma vez pronto o recheio, a gente coloca nesses sacos de confeiteiro, coloca as azeitonas e completa com o recheio já com o bechamel e o bacalhau. Feito isso, nós preparamos o fechamento dela, pincelamos com ovo e colocamos no forno. Ele vai a uma temperatura aproximadamente de 200 graus, em torno de 15 a 20 minutos, até ficar douradinho por cima. Bavarese chama-se Bavarese alle 3 salse, aos 3 molhos. Ela é de origem francesa, mas os italianos gostam muito dela. E aí ele foi modificado para um jeito italiano. Primeiro a gente ferve o leite, depois bate gemas de ovos com açúcar. Acrescenta o leite, vinho branco e a gelatina. Depois volta ao fogo
deixa ferver. Depois retira, quando esfriar, bate um chantilly e mistura. E serve em pequenas porções ou, se preferir, também pode fazer uma grande. E aí faz decorações com as caldas de frutas e o chantilly. E o moranguinho para finalizar. Você pega a coxa crua, põe na panela, enche a panela de água até passar ela, né? E aí você tempera com sal, colorau e caldo de galinha. Você põe cebola e pimentão também. Aqui a gente usa os dois pimentões, vermelho e verde. Você cozinha tudo isso até a coxa ficar cozida e aí você tira a coxa. Nesse caldo você põe o creme de leite e a salsinha. Você mexe até ele dissolver e ferve. Aí você divide esse caldo em duas panelas e aí você vai começar a dar o ponto no creme. Então você vai começar a acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Você vai dando ponto, acrescentando a farinha de trigo. Quando ela estiver num ponto que ela gruda na colher, assim, quando você vai soltando ela quase não cai, é um ponto ok. Aí você vai pegar a coxa cozida e vai misturar nesse creme. E aí você vai modelar ela empanando. Você vai passando um pouco de farinha de rosca e molhando num caldo que é leite e ovo e um pouquinho de água. Quando ela estiver bem redondinha, você frita ela. Ela, assim, como ela já está toda cozida, tanto a massa quanto a coxinha, ela dura em torno, assim, a 180 graus numa fritadeira industrial, né? Ela acaba durando 5 minutos e ela está frita. Para a gente fazer o filé alho e óleo com fritas, você pega o filé, tira da embalagem, corta, pesa o tamanho padrão, leva para a frigideira, frita ele, passa no processo das 3 temperaturas. Ele vai com a temperatura do óleo baixo, médio e quente. É para ficar crocante por fora e vermelho por dentro. Depois vai para o prato, aí coloca no prato, o cozinheiro pega o alho. O segredo do alho é coisas da casa, é confidencial, não pode ser divulgado. Põe o alho em cima, pega a frita e põe do lado, o garçom pega e traz para o salão. Um dos itens que sempre caracterizaram a Casa Godinho foi o bacalhau. O bacalhau ele é um dos produtos chaves desde a inauguração da casa. Desde quando o bacalhau era uma comida bem simples. Hoje a gente já sabe que o bacalhau ele já ganhou outra característica, então hoje o bacalhau é um produto chique. Ele não é um tipo de peixe. O bacalhau nada mais é do que um processo de salga. Todo peixe pode ser salgado. Eu fui visitar um restaurante chamado O Fuso. Ele é tido como o melhor bacalhau de Portugal. Logo após comer, eu conversei com o garçom, né? E perguntei onde é que era preparado o dessalgo, como é que era feito o bacalhau. Muito simpaticamente, ele conversou com o dono e autorizou que eu fosse conhecer a área de dessalgo do bacalhau. Por sinal, quem cuidava do dessalgo era um mineiro brasileiro, né? Também muito simpático, que me deu muitas dicas e muitas informações sobre dessalgo de bacalhau. Como eles dessalgam e como que eles conseguem manter sempre o mesmo padrão de sabor e de qualidade do bacalhau. Começa desde a temperatura em que a água tem que estar, na hora que você coloca
de salgo, a temperatura em que ele deve ser dessalgado, o tempo de dessalgue necessário, de acordo com a altura da poça do bacalhau. Então ele me mostrou os processos, do tanque que estava dessalgando já há 5 dias e de um tanque que estava dessalgando há 2 dias. Você percebe no tanque que está dessalgando há 2 dias que as colorações, as difrações do sal mostram muitas cores, é nítido, azulado, rosado, nada mais é do que isso. E o bacalhau que está com o 6º dia, se você olhar, não existe mais quase nada de sal para você ver. Esse é o bacalhau que você vê que está no ponto para ser preparado. Eu acho que de 10 anos para cá, 15 no máximo, o comportamento das pessoas dentro de um restaurante também mudou muito. Hoje se exige muito. Não querem mais só um molho de uma forma, um macarrão mais simples. A pessoa quer estar sempre inovando, com sempre novidades e pratos novos. O pessoal está bem exigente. De uns tempos para cá, as pessoas têm sido muito mais exigentes. Desde qual papel que elas estão usando para secar a mão, até como está a limpeza de dentro da copa, o que vocês têm, posso conhecer sua cozinha. Antes a coxa vendia muito, a coxa creme. Hoje ela não vende tanto porque tem uma variedade muito grande de salgados. Então antes existia a coxinha simples, a coxa com catupiry e a coxa creme. Mais ou menos só isso. Hoje existe bolinho de bacalhau, bolinho de camarão, a esfirra de vários sabores, enroladinho de vários sabores. Então o cliente chega, quer uma coisa mais light, come um peito de peru com queijo branco. Então tem esse tipo de cliente também. O que a gente percebe ao longo dos anos é que as tradições estão acabando. Isso que é um pouco mais triste no meu ponto de vista. As famílias não se reúnem tanto mais à mesa como se reuniam há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos atrás. A vinda dos fast foods tem levado que essas gerações que estão vindo agora se habituem a esse tipo de alimentação. Não se cozinha mais como se cozinhava antigamente. Não existe mais aquela vontade, às vezes até antigamente era até uma obrigação de estar junto com a sua família. Pouco a pouco, pessoas que são de origem russa, que são de origem italiana, que são de origem portuguesa, não estão acompanhando as tradições que haviam dos pais deles. No perfil dos clientes teve uma mudança, porque antigamente a gente só servia o filé de 550 gramas. Aí quando houve o confisco da carne em 86, aí um filé de 550 gramas a gente dividia para 2 pessoas. Aí depois, com o passar do tempo, a gente inventou um prato para executivo com um PX com 150 gramas de carne. Aí por isso mudou um pouco o perfil. Mas a clientela da antiguidade continua a mesma. Nós fizemos um novo prato porque, não sei se não dava para pagar ou para comer todos os dias aquele prato maior, do mini, e ficou o PX, que é um prato mais 130 gramas de carne, com 2 acompanhamentos e é mais barato. Com relação ao futuro da Casa Godinho, eu ainda não sei o que vai acontecer. Eu tenho 2 filhos que até o momento não manifestaram interesse em dar continuidade ao negócio em si. Mas eu também não tenho interesse de tão rapidamente sair daqui. Talvez dentro de alguns anos dê um start neles e eles resolvam dar continuidade, ou se não, quem sabe daqui a alguns anos apareça alguém que realmente tenha interesse na história da casa, que tenha afinidade aos produtos que nós trabalhamos e tenha algum conhecimento do ramo, que possa ter interesse em continuar. Preciso perguntar para o filho. Eu já fiz a minha parte. Depois que eu me formei, eu comecei a pegar firme no restaurante, assim como tem a minha irmã também, que trabalha aqui, meu pai e minha mãe. E a gente pretende dar continuidade. Os donos têm filhos, tem da 3ª geração que já está trabalhando e eles pretendem manter a tradição enquanto der para eles levar. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã,
trem que sai agora às 11 horas. Só